Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o videocast Em Detalhes, esse é o primeiríssimo episódio. Aqui, sempre com um convidado, eu vou fazer um mergulho junto com ele em um tema específico. Em Detalhes, hoje, nós vamos falar sobre a operação que fecha ainda mais esse cerco no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, a partir das joias e dos presentes recebidos por autoridades estrangeiras. Quem vai trazer esse assunto aqui é o jornalista Leandro Demori, que é apresentador também do ICL Notícias, também autor da newsletter A Grande Guerra, Demori, que já está aqui junto comigo. Já estou te vendo, Demori. Tudo bem com você? Você está mudo ainda, mas... Tô mudo? Sério mesmo? Não, já estou te ouvindo, agora sim. Muito bem. Bem-vindo, Demori, muito bom falar com você. Obrigado, parabéns pela estreia. Uma honra imensa estar aqui com você no primeiro programa. Parabéns para nós, né? Que você é o primeiríssimo convidado, ilustre. Demori, obrigada por aceitar o convite primeiro, você que estava aí mergulhado nessa história desde sexta-feira, na verdade muito antes, né? Mas os desdobramentos principais, vamos dizer assim, começaram na sexta-feira. O Bolsonaro especificamente não foi alvo dessa operação de sexta, a Operação Lucas, né? Mas os aliados, os auxiliares dele foram submetidos a essa busca e apreensão justamente a partir de evidências da Polícia Federal que mencionam o ex-presidente, né? Eu acho que é uma das mais graves até agora, levando em consideração esse relatório que aponta que o Bolsonaro foi quem determinou as transações com as joias sauditas. Agora, a PF já pediu para o STF a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-presidente, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também, quer ouvir os dois nessa investigação do desvio de joias, também outros itens de luxo, para o patrimônio pessoal do ex-presidente Bolsonaro. Os elementos de prova, Demori, que a gente tem, que já foram colhidos até agora, são suficientes, uma pergunta bem direta, para levar à prisão do ex-presidente Bolsonaro? Olha, os elementos de prova que a gente viu até agora são bem suficientes para a gente imaginar que o Bolsonaro tem que ter sigilo quebrado, isso para começar, né, a conversa, porque até agora muita gente vinha tentando proteger o Bolsonaro também na questão dentro da CPMI mesmo, onde já havia a Jandira Fegali e o Rogério Correia já tinham pedido a quebra de sigilo fiscal do Bolsonaro e da Michele, já havia indícios suficientes para isso, né? Mas agora ficou cada vez mais evidente que o Bolsonaro tem que ser investigado diretamente. A prisão, nesse momento, a prisão ela caminha em dois, digamos assim, são dois caminhos diferentes, né? Primeiro o caminho da política e da opinião pública, o outro o caminho dos tribunais, né? O caminho da política e da opinião pública parece que já está bem consolidado, né? Eu acho que pouca gente reclamaria se o Bolsonaro fosse preso hoje, mesmo que fosse uma preventiva. A questão é que para os tribunais, o Bolsonaro ainda tem um caminho, né, nos tribunais. O Bolsonaro precisa ser investigado, como ele está sendo em alguns casos, a Michele também. Eventualmente eles precisam ser ouvidos, né, precisam se tornar indiciados, né, ou seja, a polícia vai mostrar que há indícios de que eles participaram dessa organização criminosa de algum modo. A gente já viu que os e-mails que foram publicados pela imprensa nos últimos dias mostram que o Bolsonaro era o principal ou um dos principais beneficiados da venda, né, desses patrimônios, que no fim das contas são patrimônios públicos. Lembrando para as pessoas que ninguém deu presente para o senhor Jair Bolsonaro CPF, os presentes foram para a figura do presidente da República, né, então por isso que a gente fala que esses patrimônios são patrimônios do Brasil, né, da população brasileira, né, então isso é roubo, né, a gente pode imaginar uma série de crimes aí que foram cometidos, peculato, né, que é esse roubo cometido por funcionários públicos ou encargo em função pública, né, a gente pode imaginar a formação de quadrilha, organização criminosa e lavagem de dinheiro. São essas coisas que estão mais ou menos evidenciadas aí. A partir disso, Gabi, a gente vai ter que entender, quando a Polícia Federal terminar o inquérito, ela vai apresentar isso para o Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal. A partir desse momento, o Ministério Público vai analisar, fazer uma análise do inquérito, das provas, e vai decidir se envia aquilo para a justiça ou não. E o papel de cada pessoa nisso, né? Então o MP vai chegar para o juiz e falar, olha aqui, ó, eu estou remetendo para você isso aqui, estou oferecendo denúncia, como se fala, né? Eu ofereço a denúncia e eu estou denunciando estas pessoas por estes crimes. E aí, a partir disso, o juiz que recepcionar essa denúncia do Ministério Público vai dizer, aceito a denúncia ou não aceito a denúncia. E aí, só nesse momento, o Bolsonaro de fato vira réu. Ele começa então a responder pelos crimes
que eventualmente ele vai ser acusado no futuro. Isso é o caminho médio e longo, digamos assim. O caminho curto é o Bolsonaro ter eventualmente uma prisão preventiva. Isso aí a gente pode imaginar algumas hipóteses. O Bolsonaro pode ter risco de fuga, né? Por isso que foi pedida a apreensão do passaporte dele da Michelle. Então, por isso ele pode ser preso, né? O Bolsonaro pode estar também tentando coagir testemunhas. Isso também pode levar ele à prisão. Ele pode estar tentando influenciar na investigação, né? De algum modo. E também Obstrução isso de pode provas, né? Também. Isso, obstrução de provas, obstrução de justiça, né? E ele pode estar tentando ocultar provas e, uma última hipótese, ele pode continuar delinquindo. Então a Polícia Federal pode chegar para o juiz e falar, olha, continua delinquindo, ou seja, ele continua tentando vender joias ou há ainda objetos em posse dele que ele não devolveu ainda e nós não conseguimos encontrar. Ele levou isso para fora do Brasil. Então há várias hipóteses que nas próximas semanas a gente tem que ficar com a orelha em pé, porque pode ser que aconteça sim uma preventiva do Bolsonaro. Muito bom, Demore, esse resumo, esse detalhamento aqui pra gente entender o que vem a partir de agora, né? Agora, eu queria puxar o que talvez seja o primeiro fio dessa história, esses e-mails que a ajudância de ordens da presidência deletou da caixa de entrada, mas não da lixeira. 17 mil e-mails encontrados pela CPMI do 8 de janeiro. Eu queria ressaltar algumas coisas dessa história para você poder explicar um pouco melhor para quem está acompanhando a gente. O Mauro Cid tentou, entre os dias 15 e 17 de março, então, né, nesses dias, acessar o e-mail dele 99 vezes. É muita coisa. E antes disso, só no governo Lula, portanto, só em 2023, foram 500 acessos no e-mail do tenente-coronel Mauro Cid. Nesses arquivos, tem um que me chama a atenção, que é referente a um pedido de transferência de dinheiro de Bolsonaro para os Estados Unidos, inclusive com a assinatura do ex-presidente. Você vai poder falar bem sobre isso, Demore, porque você foi uma das pessoas, né, que trouxe, que descobriu, né, esse documento junto ali com o Cafezinho, nossos colegas jornalistas. Tem também pequenos valores que foram depositados na conta de parentes da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, integrantes da ajudância de ordens, e a própria Michele Bolsonaro recebeu 60 mil reais em 45 depósitos feitos ao longo de 11 dias. Quer dizer, são vários detalhes, mas que chamam muito a atenção. Isso de fazer os depósitos picotados me parece que é uma maneira de tentar fugir do monitoramento do COAF, né, Demore? E são sinais amarelos, né? Hoje os sistemas estão muito informatizados, então se você pegar o COAF ele controla essas movimentações. Para as pessoas entenderem bem, isso não tem necessariamente a ver com valores elevados, porque o valor elevado depende, né? Para mim pode ser um valor elevado, para o Bolsonaro pode ser outro, né? O Bolsonaro ganhou um relógio aí de 800 mil reais avaliado, né? Para mim é um valor elevadíssimo, para o Bolsonaro pode ser dinheiro pouco, né? Então o COAF não trabalha com valores elevados, o COAF trabalha com padrões de movimentação financeira. Então nós temos aí já ao longo dos últimos meses vários padrões de movimentação financeira que são esquisitos na conta do Bolsonaro, na conta da Michelle, na conta do Cid. O Cid movimentou nos últimos 6 meses 3 milhões e 200 mil reais na conta dele entre entradas e saídas, né? O Cid remeteu dinheiro para fora do Brasil. O Bolsonaro remeteu dinheiro para fora do Brasil, cerca de 600 mil reais, que era uma suspeita já, da PF levantada pelo COAF, e que na sexta-feira eu e os colegas do site ocafezinho.com encontramos nesses e-mails do Cid, publicamos em primeira mão, aliás, né, o documento assinado pelo Bolsonaro, onde são 2 documentos. O primeiro, ele cria uma conta no Banco do Brasil em Miami, no BB Américas, no dia 21 de dezembro do ano passado, portanto no finalzinho do governo dele, e no dia 22, dia seguinte, ele já manda um pedido de câmbio, né, para o Banco do Brasil. Isso estava no e-mail do Mauro Cid com a assinatura do Bolsonaro. Nós comparamos a assinatura desse documento com a assinatura do termo de posse presidencial do Bolsonaro, onde ele não pode alegar que aquela assinatura não é dele, né? Então nós pegamos um documento para não ter dúvida de que é a mesma assinatura. E aí você tem vários indícios que o COAF acaba levantando. Depósitos sequenciados são indícios, né? Muitos depósitos da mesma pessoa, da mesma empresa no mesmo dia. Depósitos sequenciados de valores iguais ou muito parecidos. Saques de dinheiro na boca do caixa em valores menores de 2 mil reais, né? Então você vai pegando esses vários indícios e vamos lembrar, já há um padrão disso, né, Gabi? As famosas rachadinhas que eram organizadas pelo tesoureiro Queiroz, que aliás deve estar morrendo de ciúmes, né, porque o Queiroz sofria lá para fazer rachadinha, né, dos Bolsonaro, e agora quando veio dinheiro grande ele tá fora da festa, né?
Então já tinha indícios lá, por exemplo, da conta da Michele Bolsonaro, que havia recebido cheques do Queiroz, né? Não entrou nas investigações da rachadinha, não se sabe até hoje por quê. Então há uma prática que tem cara de ser uma prática delitiva dessa família há um bom tempo, né? E acumulação de patrimônio também, mansão comprada pelo Flávio em Brasília, avaliada em 6 milhões de reais, mansão comprada pela família Cid em Los Angeles, avaliada em vários milhões de dólares, casa comprada pela família Cid em Miami. Então a gente tem vários indícios aí que, de novo, levam os Bolsonaro a serem pessoas que são altamente investigáveis. Pois é, sempre bom lembrar também que em agosto do ano passado veio à tona também aquela reportagem da Juliana Dalpiva, do Thiago Erdide, que metade do patrimônio lá do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, foi comprado em dinheiro vivo. Então esse histórico é bastante importante. E dezenas de negociações de imóveis, né, Gabi, que foram feitas em cash, né, em dinheiro vivo. Falando em cash, tem outro ponto importante desse relatório também da PF, que é um áudio que o Mauro Cid diz que o pai dele, então o Mauro Cid pai, tem 25 mil dólares que deveriam ir para as mãos do presidente, do ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, o então presidente, e que esse dinheiro deveria ser, ele usa esse termo, né, em cash. Quer dizer, e ele diz o seguinte, quanto menos movimentação em conta, melhor. Esse é o principal elemento, talvez, um dos principais, que apontam, então, essa tentativa de evitar que as movimentações em contas bancárias fossem rastreadas também. Isso coloca o Bolsonaro diretamente dentro do centro, né, dessa ação toda, né, dessa delinquência que a gente está vendo, né, e como ele fala, né, quanto menos movimentação bancária, melhor. A família Bolsonaro sabe disso, a família Bolsonaro trabalhou com dinheiro vivo a vida toda, né, eu sempre me chamo a atenção, eu até comentei que o ICL deveria fazer um curso, né, de gestão financeira familiar com os Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um cara que a vida toda só teve um emprego, né, depois que ele saiu do exército, ele foi parlamentar, e como parlamentar, ele é um cara que conseguiu construir um patrimônio, comprar uma casa num dos metros quadrados mais caros do Brasil, que é a Barra da Tijuca, uma casa num condomínio fechado, de frente para o mar, né, numa área nobre do Brasil, né, quem conhece o Rio de Janeiro sabe exatamente onde o Bolsonaro mora, bem no começo da Barra ali, é uma área que você vai comprar um imóvel hoje, não é qualquer pessoa que consegue comprar um imóvel, e conseguiu construir esse patrimônio todo, tendo que criar 4 filhos com 2 ex-esposas e uma atual esposa, né, eu não acho que isso seja possível com um salário de 30 mil reais por mês, sinceramente. Então, a consequência é que o Bolsonaro acabou indo para os holofotes por se tornar presidente da República. Até o próprio Flávio ou o Eduardo, um dos dois, uns anos atrás, falou, quando começaram as investigações da rachadinha, né, falaram, por que esse interesse agora sobre a vida financeira do meu pai, só porque ele virou presidente? Sim, por isso. Antes ninguém dava bola para vocês, senhores Bolsonaro. Agora você é presidente da República, então essa é a consequência, né? E só para lembrar também, já que a gente falou dessa história, do histórico de Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi um deputado que em quase 30 anos, ele ficou 27 anos no Congresso, ele só teve 2 projetos aprovados, apresentou cerca de 200 propostas e mesmo assim só teve 2 projetos aprovados, quer dizer, não é muito o forte dele a produtividade no trabalho também, né? É bastante relevante, assim, esse crescimento de patrimônio, apesar do desempenho aí de Bolsonaro no Congresso. Eu quero trazer também, porque eu acho bem interessante, até porque é um assunto bastante complexo, mas eu estou chamando aqui das pataquadas dessa história, né? Foram muitas, mas aí eu vou elencar algumas, Demore, e pedir para você me ajudar também. Tem o reflexo do pai do Mauro Cid na caixa de joias, né? Ele aparece nessa foto para negociar a venda de uma caixa de joias, inclusive uma caixa de muito mau gosto. Você falou isso, eu concordo totalmente. Acho que hoje de manhã, né? O Demore, que apresenta o Desperta, ele falou isso e eu concordo, assim, 100%. Muito feia a caixa. E aí aparece lá, quando ele vai tirar a foto, aparece o reflexo. E a gente pode até aproveitar primeiro para falar da participação do pai do Mauro Cid nessa história. Tem também a venda de um Rolex por 68 mil dólares, que era da presidência da República, por Mauro Cid, e que teve que ser recomprado, porque quando o Tribunal de Contas da União determinou a devolução do relógio, quem pagou mais caro para reaver esse objeto foi o Frederic Wassef também. Então,
Isso também, né? Foi uma pataquada. Teve que pagar mais caro do que vendeu. E, por último, eu também colocaria o Tenente Osmar Crivellati, que é um desses alvos que a gente está comentando da Operação Lucas, de sexta-feira, que mostrou um rigor para cadastrar um ursinho de pelúcia no acervo do ex-presidente. Isso também é bastante curioso, né, Demônio? Esse acervo, né, que eles falam, por exemplo, a questão das pedras preciosas, né, que a gente falou também, as pessoas se perdem, gente, o negócio das pedras preciosas é outra coisa, né? tá? Você puxa um fio, sai outro, é impressionante. É, assim. É outra coisa, Gabi. E aí isso foi trazido até pela Heloísa Vilela, né? Publicou os e-mails que foram descobertos lá pela equipe da Jandira Fegali, uma parte desses e-mails que ainda não tinham saído na imprensa, e aí mostra que eles recebem pedras preciosas de uma viagem do Bolsonaro em Minas Gerais, e num e-mail da ajudância de ordens, claramente eles falam para não registrá-las, né? Nos acervos oficiais, para entregar em mãos do CID essas pedras, e que enquanto isso não acontecesse, enquanto o CID não aparecesse lá no palácio, essas pedras deveriam ficar guardadas, aspas, do documento no cofre grande, né? E aí já apareceu uma pessoa lá de Minas Gerais que falou que foi ela que deu aquele presente para o Bolsonaro, né? E aquilo não tinha valor, valia R$400. Ora, a história do ursinho de pelúcia, ela deixa bastante claro que todos os presentes estavam sendo registrados. Os caras, Osmar Crivellati, ele mandou uma mensagem para a ajudância de ordens do Bolsonaro e para os assessores dele, dizendo, olha, eu já mandei mensagens para vocês, inclusive pelo Messenger, e acho que fui bloqueado. Ele fala, inclusive, não, isso, é né, maravilhoso, né? O cara foi bloqueado. Como foi, assim? Gabi, para ver como a gente estava sendo gerenciado pela turma do Zap, né? Então, na dúvida, bloqueia, né? E aí o cara falou, eu acho, inclusive, que eu fui bloqueado por vocês, mas eu preciso saber de quem ele ganhou esse ursinho de pelúcia, porque eu quero registrar o ursinho de pelúcia. Então, assim, se o cara tava gastando tempo do trabalho dele para registrar o ursinho de pelúcia, não me parece razoável que umas pedras não seriam registradas, né? Tem até boné registrado lá, tem um monte de objeto, né? Tem placa comemorativa, tem um monte de coisa registrada. Então, essas pedras preciosas claramente não foram registradas. Por quê? Precisamos saber, né? Totalmente. Explica um pouquinho melhor essa história do relógio, por favor, porque eu acho que vale a pena também a gente ressaltar aqui. Essa história do relógio, são vários relógios, né, que foram entregues, uns não foram entregues, outros foram entregues e depois que descobertos devolvidos pelo Bolsonaro, e um deles, né, que é um relógio que foi levado para os Estados Unidos, ele foi vendido lá nos Estados Unidos, né, e aí quando se descobre isso, quando isso vem à tona, a questão das joias, primeira matéria que vem, reportagem que vem à tona, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, né, começa a se descobrir os tais dos kits de joias. Primeiro veio o tal do kit de joia que estava lá apreendido em Guarulhos. Aí o CID bota um militar num avião da FAB, manda esse militar no avião da FAB para Guarulhos para tentar conseguir esse kit de joias de volta, aí chega lá, não conseguem, aí liga para alguém na frente do funcionário da Receita Federal, né? Aí o servidor fala, não, eu não vou falar com ninguém pelo telefone, ou vocês assinam os documentos aqui. Os caras não queriam assinar os documentos para liberar as joias, porque não queriam deixar rastros, né? E aí nesse meio do caminho descobre-se depois que na verdade aquele kit de joias não era o único, que o Bolsonaro tinha recebido 2 kits de joias em mãos. Então, para além daquele que ficou em Guarulhos, tem 2 kits que o Bolsonaro recebeu. Nisso, ele teria recebido um Rolex também. São vários desses presentes, tá, gente? Não é um só, é uma confusão imensa. São vários desses presentes, todos eles valiosíssimos. E, como mostram os e-mails agora, a investigação da PF, esse relógio foi vendido fora do Brasil, nos Estados Unidos. E aí, quando isso vem à tona, que o TCU fala, olha, o Tribunal de Contas fala, olha, o senhor tem que devolver, esses bens não são seus. O senhor levou embora um monte de coisa que é patrimônio do governo brasileiro. O senhor não recebeu isso enquanto Jair CPF, né? O senhor recebeu isso enquanto chefe de Estado. Portanto, isso são bens do Estado brasileiro. Aí eles correm para recomprar o relógio. Então eles vão lá, recompram o relógio, pagam, são os piores criminosos que eu já vi, né? Eles pagam um relógio mais caro do que eles tinham vendido, ou seja, a trampa deu prejuízo, né? No fim das contas. E aí trazem o relógio de volta e devolvem, de fato, o relógio para o poder público. É isso. E você falou sobre a quantidade de presentes, realmente são muitos. O que a gente sabe é que esses presentes que foram recebidos e foram desviados para venda ilegal podem somar mais de R$1 milhão. É isso que a gente sabe até agora. A gente tem esse kit de ouro rosé, entre aspas, né, que foi aquele presente que foi recebido pelo Bento Albuquerque. A gente tem também o kit de joias,
que tem um relógio Rolex também, né, Demore? E eu lembro também da palmeira e do barco dourado que foram folheados a ouro, né? Que todo mundo achava, inclusive, que era de ouro maciço. Todo mundo da equipe, né? Ajudança de ordens, enfim, quem estava na posse desses objetos e, no fim das contas, era folheado a ouro. E tem um outro relógio, né? Que é de uma outra marca, que é Patek Philippe. Eu nem sei se a pronúncia é essa, sabe? Porque eu não estou muito acostumada a lidar com objeto de luxo. Então, não sei nem se essa pronúncia... Você está acostumado, Demore? Eu não estou também. Acho que o pessoal que está nos acompanhando também não, né? Não, só quando surgem essas investigações que estão rolando no pulso dessas pessoinhas aí. É isso, né? Eu acho que dos objetos que a gente pode destacar, né? Desses valores. Não sei se eu estou esquecendo de algum. Esse relógio, Gabi, esse mais caro, esse Patek Philippe, que é o nome, né? Nós publicamos até lá com o pessoal do Cafezinho e mostramos no N2 na semana passada, na sexta-feira. O Mauro Cid, ele usa uma máquina, um scanner, né, uma impressora scanner, para escanear esses certificados de originalidade. E ele manda isso para ele próprio na conta de e-mail dele, por isso que esses documentos estavam lá. Esse relógio, ali no próprio certificado, diz que ele é um relógio entre 25 peças fabricadas na história. Então, para além de tudo, ele é um relógio extremamente raro, né? Nesse mundo das pessoas que investem nesse tipo de coisa. E a avaliação que o jornal Estado de São Paulo fez na época, quando saiu, só desse relógio, a gente está falando de um relógio que é avaliado no mercado hoje, em dólares, trazendo isso para reais, né? Em mais ou menos 800 mil reais só esse relógio. Então, eu acho que essa conta da Polícia Federal, que essa história toda aí girou em mais ou menos R$1 milhão, a Polícia Federal está levando em conta só, claro, evidentemente, o que eles têm indícios e provas para comprovar que foram as coisas negociadas de maneira ilegal. Mas vocês podem ter certeza que essa conta é muito maior do que R$1 milhão. É isso aí. Tem um ponto de ligação também que eu quero ressaltar, a gente está chegando ao final, mas eu não quero deixar de falar, com os atos do 8 de janeiro e, enfim, de quem a CPMI vai investigar se o valor recebido pela venda desses artigos que a gente está falando de luxo foram usados. Então, esse valor foi usado para financiar os atos democráticos, isso está sendo apurado, mas vale a pena dizer também, trazer a informação de que a prisão preventiva do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que está sendo investigado pelas Blitz no Nordeste, que na ocasião das eleições estavam tentando atrasar ou impedir, a que tudo indica, os eleitores do presidente Lula chegarem até as urnas no segundo turno. E eu vou pedir para você explicar, Demore, a relação do Silvinei com o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, e a reunião que eles tiveram no dia 30 de outubro. Como é que foi o depoimento ali de Silvinei para a PF? Ele passou mal, né? E quais que são as evidências apontadas contra ele? O que pode ter a ver, né? Porque vai ser investigado, no caso, se a venda, o valor, então, recebido por esses artigos, ou pelo menos a tentativa deles, era para financiar esses atos do 8 de janeiro, né? Olha, Gabi, teve uma reunião em outubro onde eles mudaram um planejamento que já estava pronto, já tinha sido feito para as eleições. Dessa reunião participaram Anderson Torres, Silvinei Vasquez e outras pessoas. Nós ainda não sabemos exatamente como isso se deu. E ali eles mudaram o plano da Polícia Rodoviária Federal para as eleições. Lembrando que o Anderson Torres, na época, era ministro da Justiça, né? Então, o Silvinei Vasquez está na subordinação ali do Ministério da Justiça por se tratar de um policial rodoviário federal. E nisso, eles têm um levantamento, um dossiê que foi feito, uma tabela que mostra onde o Lula e o Bolsonaro fizeram mais de 75% dos votos em municípios brasileiros. E aí a gente vê depois, sobrepondo os mapas da eleição e os mapas das Blitz, que, obviamente, várias blitzes foram feitas em cidades no Nordeste, onde, eventualmente, o Lula, no primeiro turno, fez mais de 75% dos votos. Então, isso tudo está sendo investigado. Agora, a grande questão é, primeiro, descobrir quem mentiu na CPI. Muita gente mentiu ali. Possivelmente teremos acariações nos próximos tempos, até mesmo entre delegado da Polícia Federal e o Silvinei Vasquez. É uma acariação que pode estar sendo feita nos próximos tempos. E, claro, a CPI agora vai tentar ligar essa questão dos objetos vendidos pelo clã Bolsonaro e pelos seus funcionários e pelas pessoas de confiança, não só a enriquecimento ilícito, né, que é o que parece que está dentro aí do bojo da investigação, mas também porque o Bolsonaro, como foi beneficiado
tanto da venda das joias e das obras de arte, como seria o beneficiado dessa operação que foi feita para melar as eleições, obviamente vai se investigar se parte desse dinheiro também não serviu para financiar os atos antidemocráticos que acabaram no 8 de janeiro, né? Então a CPI vai tentar levar isso para essa linha para tentar fazer essas quebras também. Isso aí. A gente tem mais 2 minutinhos, Demore, então eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, porque relembrar e viver aqui, né? Então, o então deputado federal Jair Bolsonaro, ele costumava praticar garimpo de ouro nos anos 80. Tem uma reportagem da Folha de São Paulo de 2017. O nome dele não estava registrado no Departamento Nacional de Produção Mineral, mas essa declaração foi dele, do próprio então deputado, no dia 16 de maio de 2017. Olha aqui a frase dele, abre aspas, o garimpo, de vez em quando, eu pratico ainda. Não causei nenhum crime ao meio ambiente, o garimpo é um negócio que está no sangue das pessoas. Fecha aspas. Achei bem forte essa frase, né, Demone? No meu não sei no seu, né? No meu sangue tá torcer pro Grêmio, tá cuidar do meu filho, curtir a minha família, saltar de paraquedas, mas cada um tem no sangue o que tem no sangue, né? Quem sou eu para dizer, né? Agora, tem uma reportagem que foi feita também em 2018 pela repórter Amanda Aldi, quando ela trabalhava ainda no Intercept, que mostra também esse passado garimpeiro do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele andava no carro dele para lá e para cá, com uma daquelas, como é que é, aquelas redinhas de garimpo, né? Aquela peneirinha. Sim. Ele andava com isso pra lá e pra cá, né? E fazia disso meio que um hobby. Então o Bolsonaro tem essa ligação com o garimpo também, né? E, obviamente, na presidência da República, a gente não pode esquecer, o Bolsonaro, no último ano dele, de presidente da República, ele assinou um decreto que saiu da presidência da República, liberando o que eles chamavam de garimpo artesanal. Né? O garimpo artesanal, basicamente, era liberar esse tipo de mineração em várias áreas do Brasil para que as pessoas pudessem lá fazer o seu garimpo artesanal, entre aspas. Né? Então, há muita desconfiança também, né, para a gente lembrar aqui da escala que o Bolsonaro fez indo para os Estados Unidos, fez uma escala em Roraima, né? Uma escala também, na época, todo mundo falou que uma escala estranhíssima, e também, então, assim, já há informações de bastidores que a Polícia Federal está investigando essa escala também, com quem ele se encontrou lá, se foi descarregado alguma coisa do avião presidencial e se foi carregada alguma coisa para dentro do avião presidencial. Então tudo ainda está em aberto. Eu sugiro para as pessoas que acordem cedo nas próximas semanas para acompanhar o Desperta ECL, porque eu acho que teremos novidades. Muito bom, Demore. Eu mesma já ia fazer essa propaganda aqui, mas você já fez, maravilhoso. Leandro Demore, quero agradecer aqui pela sua estreia junto comigo, estou muito bem acompanhada no Em Detalhes e fico muito feliz de dividir aqui essa dupla, né, junto com você. Obrigada pela sua participação e seja sempre bem-vindo, né? A audiência está adorando aqui para quem está nos acompanhando ao vivo e depois o papo completo fica disponível também em podcast. Um beijo para você. Até a próxima. Maravilha, obrigado. Parabéns pela estreia e conte comigo, estaremos juntos. Obrigadão, um beijo para todos. Bom, o Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar amanhã, às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. E você também pode ouvir os episódios nas principais plataformas de áudio, de segunda a sexta-feira, a partir desta segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Você pode mandar também sua mensagem para mim, sempre usando a hashtag Em Detalhes nas redes sociais. Estou sempre de olho. Um beijo, um prazer ter sua companhia até aqui e até mais.